Todo político tem imunidade parlamentar, né? Infelizmente, está existindo uma interpretação que ele só tem imunidade lá dentro. E mamãe falei estava lá dentro. Eu indico para você não se emocionar pelo que o mamãe falei falou, porque provavelmente ele tem imunidade parlamentar, ele pensou nisso, e ele ganha bem, etc. Infelizmente está acontecendo algumas coisas aqui que eu não sei explicar aqui para vocês aqui e oriento vocês a tomar essa questão. Sobre falar do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, você que não está acostumado a falar em público essas coisas, você tem que falar de forma democrática, né? E como se fala em forma democrática? Você tem que pegar, falar assim, ó, aconteceu isso, 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 aí você dá o ponto X, dá o ponto Y, dá o ponto ômega, dá o ponto zeta, delta, você tem que argumentar de forma democrática, ou seja, você tem que argumentar quais são as causas da democracia e falar assim, ó, esse daqui é o princípio democrático. E eu acho isso do Supremo, eu acho aquilo do Supremo, etc. E existe a lei tal, mas a população não é conhecedora da lei, né? Então, se você fizer uma argumentação democrática, utilizando o princípio, e às vezes até desconstruindo a questão objetiva, não vai acontecer nada com você. E aí tem outra questão que o Supremo pode alegar sobre você. O que você falar é discurso de ódio. Você está falando assim, olha, o pessoal do Supremo está errado, etc. e tal. E querendo ou não, os juízes, eles são responsáveis de colocar a nação nos trilhos, eles são responsáveis de julgar se tal situação, a questão é justa ou não justa em relação aos termos da lei, né? E a lei, concordantemente, ela tem que ser interpretada, porque a partir do momento que você não interpreta as questões, você não é um ser humano, você é um robô, né? Você soma as variáveis e dá sentença. E muitas vezes, uma pessoa que ela efetuou um crime, uma pessoa que ela é inocente, você tem que interpretar pelo comportamento, pelas ações, pelas emoções, tentar enxergar quem é a pessoa de verdade, às vezes você não consegue isso, e tentar avaliar as questões para ver se existe crime ou não sobre um ato. Então, o juiz, basicamente, ele está na questão de interpretação, eles são obrigados a interpretar, né? E a Bíblia mesmo era um livro sobre interpretação que aconteceu com o povo hebreu, e o próprio Deus, ele interpreta as coisas e falava, não, o que vocês estão acreditando é mentira, a verdade é tal coisa. Como mesmo que ele escreveu o relato lá do Salomão lá, e as duas, como fala? As duas mães lá, uma falando que o filho era dela e a outra falando que era filho dela. E aí ele descobriu pelo amor quem era a verdadeira mãe. Então, é uma coisa muito complicada. Eu abri esse vídeo aqui, não nem para discutir isso daqui. A mãe falei, não fala uma coisa dessa, cara, você é louco. Ficar falando, que eu acho isso, que eu acho aquilo, que eu acho aquilo. E, você tem um alcance gigantesco na internet, cara. Tem um alcance gigantesco. O outro moço que eu tenho certeza que vai ser preso é o Universo. Mas parece que o Universo dá carteirada, ele é militar, né? Então, quando ele chega lá dentro, sou militar, né? O Nando Moura não pode dar carteirada, né? Porque o Nando Moura é um cidadão comum igual eu, arrogante e ignorante. Vai ter que fugir para os Estados Unidos. O Nando Moura é um cara arrogante, ignorante, que só sabe xingar, né? E se ele ver esse vídeo aqui, tem um outro detalhe aqui que eu queria falar sobre a personalidade dele. Eu esqueci para beliscar a alma dele assim, sem dó. Mas deixa, uma hora eu volto aqui na minha cabeça aqui, eu te machuco um pouquinho mais, tá, Nando Moura? E é isso daqui, eu tenho que terminar esse vídeo aqui. Falei para vocês, pessoal. Eu acho que